Olá pessoal, tudo bem? É com muito prazer que inauguramos aqui o primeiro vídeo do nosso canal Capivaras no Ar. O canal Capivaras no Ar vai ser voltado para a gente falar sobre Flight Simulator, sobre configurações de jogo, sobre novidades, sobre como montar e principalmente para você que está começando, não tem ideia ainda do que é o Flight Simulator, o que esperar dele, como instalar desde o início e voltado principalmente para aqueles que não têm experiência nenhuma. Nós temos aqui uma oportunidade de bater um papo entre colegas. Eu já tenho alguns anos aí no Flight Simulator e realmente é um simulador que, para o início, ele requer um aprendizado às vezes muito longo e ele é, de alguma forma, até intimidador no início quando você começa a voar. Então, eu lembro há 15 anos atrás, quando eu comecei no Flight Simulator, que eu tive muita dificuldade realmente, nós não tínhamos essa abundância de informações e o intuito da gente aqui é fazer com que você que está começando agora no Flight Simulator, saber o que esperar, por onde começar e deixar esse caminho mais fácil, porque é extremamente prazeroso a partir do momento que você consegue se adaptar e começa a voar no Flight Simulator. Não se deixe abalar no início por essas dificuldades e esperamos aqui fazer uma série de vídeos, alguns mais longos. Esse primeiro vai ser um pouquinho mais longo, mas na sequência nós já fizemos outros 2 vídeos sobre instalação e também sobre acessórios no Flight Simulator, totalizando aqui nesse início os 3 primeiros vídeos do canal Capivaras no Ar. Eu peço, por favor, aí, se vocês puderem se inscrever no canal, assinar os sininhos das notificações para receber sempre um aviso que o canal está lançando vídeos novos. E se você achar legal o vídeo, quiser dar um like, isso ajuda bastante a gente, vai incentivar para que nós possamos fazer aí novos conteúdos, tá bem? Então vamos bater um papo já de uma maneira prática. Eu quero começar no Flight Simulator. Por onde eu começo? Bora lá. Vai no Google, coloca Microsoft Flight Simulator 2020, essa é a versão que nós temos hoje do Flight Simulator, e coloca Brasil para que caia já no site em português, certo? O Flight Simulator no Brasil, ele está no site da Xbox, então ele já provavelmente deve aparecer para você aqui no Google, como esse primeiro, e aí nós já voltamos aqui para esse site que nós já estávamos vendo. Se você quiser, se você tiver interesse, coloque, por favor, pode colocar como história, ou em inglês tem bastante coisa, mas ele está retornando após 14 anos. Nós tivemos várias fases do Flight Simulator, desde do seu início, com gráficos muito mais simples, até as versões que nós temos hoje, certo? Ele ficou 14 anos sem atualizações, teve uma série de compras, a partir de agora a Zobo, que é um estúdio, começou a publicar, e a primeira versão dele foi em torno de 1976, para você ter uma ideia, tá certo? O que é ele, o Flight Simulator? O Flight Simulator basicamente é um simulador de voo, não é tão voltado, apesar de estar no site da Xbox, não espere um jogo daquele padrão tradicional, com requisitos de aviação mais simples e voltado mais para marcar pontos, essas coisas. O jogo até tem missões, tem até algumas características que a gente poderia colocar como jogo, mas basicamente é você entender os fundamentos do voo e poder praticar em aeronaves que vão desde aeronaves extremamente simples, como planadores, monomotores, e ir passando cada vez para aeronaves de maior complexidade, utilizando essa ferramenta que é o Flight Simulator, certo? E existem várias opções, de jogo, várias opções de instalação, e nós vamos bater um papo sobre isso agora. Aqui está o site. A primeira coisa, o Flight Simulator, você vai precisar de ter alguma plataforma, ou você vai precisar
de um Xbox, certo? O Série S, ou então você vai precisar de um computador com os requisitos mínimos que nós temos aqui. E existem duas formas também de você jogá-lo. Uma seria você adquirir o jogo, certo? E aí nós temos 3 versões que nós vamos mostrar. A outra é você fazer uma assinatura. Existe o Game Pass. O Game Pass, ele é basicamente o seguinte: você pode assinar o Game Pass através de um PC, que é um computador, né, pagando R$ 29,99 por mês. Através disso daí você vai ter o Flight Simulator nas suas 3 versões, não só o Flight Simulator, mas centenas de outros jogos também, para jogar somente no PC, certo? A outra coisa seria você jogar no Xbox, tá certo? Infelizmente não tem para PlayStation 5, tá, pessoal? E aí você pagaria R$ 34,99, seria uma assinatura da mesma forma que você assina HBO, Netflix e tudo. E se você parar de assinar, o jogo não é seu, mas você pode ter acesso ao jogo e jogá-lo através do Xbox. Ou então o Ultimate, que você pagar R$ 49,99, pode jogar no PC ou no Xbox. No PC você pode ter mais de um Flight Simulator instalado, porém você só vai poder jogar ativamente em um deles, tá certo? Então, voltando aqui, essa seria uma das formas iniciais que você fazer. A outra forma seria você fazer a aquisição. A aquisição seria através de 3 tipos de versões: a Standard, a Deluxe e a Premium Deluxe. Qual que é a diferença entre elas? O mecanismo, a engrenagem de programa é a mesma para as 3. Você vai ter basicamente as mesmas opções nas 3. O que vai mudar é que seria o número de aeronaves, aeroportos e planadores, heliportos, basicamente esse conteúdo. Então a versão de 40 anos inclui 37 aeronaves detalhadas com aeromodelos exclusivos, 35 aeroportos realistas, 4 aeroportos comerciais clássicos e 15 aeroportos de planadores, sendo também incluído 14 heliportos. Ah, mas não tem e os outros aeroportos? Os outros aeroportos vão estar presentes, por exemplo, para a gente que mora aqui no Brasil. Eu quero voar em São Paulo, eu quero voar no Norte, eu quero voar no Nordeste, eu quero voar no Centro-Oeste. Você vai ter esses aeroportos, você vai poder utilizá-los, mas assim, com graus diferentes de qualidade do cenário, tá ok? Mas assim, tem algumas atualizações, por exemplo, algumas regiões nos Estados Unidos que já vem com detalhes, mesmo na versão mais básica. Se você passar para a versão intermediária, aí além do que tudo que tem na versão mais básica, que seria a Standard, incluiria 5 aviões com mais detalhes e mais 5 aeroportos, certo? Sempre em todas elas você pode comprar para Xbox, para PC ou também jogar na plataforma Steam, tá? E a versão Premium Deluxe, essa daqui, R$ 429, é um preço bem alto realmente. E também utilizando nas primeiras plataformas aqui no Xbox, no PC e no Steam. Compensa comprar agora? Olha, eu estou gravando esse vídeo no início de novembro de 2023. A versão 2020, ela foi lançada em 18 de agosto de 2020 para computador. E aí já vamos bater um papinho também sobre os requisitos mínimos. A versão para Xbox saiu no dia 27 de julho de 2021. Existe já o anúncio do Flight Simulator numa nova versão. Sempre que nós temos a história do Flight Simulator, nós temos o Flight Simulator, por exemplo, em 1986 ele foi lançado, depois ele passou a ser lançado em outras versões até chegar ao Flight Simulator X, certo? Teve várias versões antes e a partir do Flight Simulator X ele parou. Então, assim, a própria franquia, ela de tempo em tempo ela lança uma nova
versão. Essa nova versão, ela é paga, então você tem que comprar de novo, ou então você fica fazendo assinatura no Game Pass. Eu não acho que compense agora. Existe uma previsão que daqui nós estamos falando em torno de 5 meses no máximo, seja lançada uma nova versão que seja o Flight Simulator 2024. Então eu acho que agora vale mais a pena você alugar, você usar o Game Pass, vai utilizando, vê se você se adapta, vê se você gosta realmente da plataforma, porque esse investimento que você vai fazer aqui, mesmo que seja no mais básico, de repente você não gosta tanto da simulação e tudo, fica um gasto desnecessário. E se você quiser depois não pagar mensalidade e tudo, para mim, por exemplo, que já uso desde o dia de lançamento, de 18 de agosto de 2020, nós vamos falar em 4 anos, se você colocar R$ 30 por mês vezes 36, o compensa comprar, certo? Para mim, eu achei mais interessante. E na época, o preço do Game Pass, eu não me ligava tanto, não era tão interessante, mas hoje você tem essas opções dividindo, inclusive, entre PC e Xbox. Acho que nesse momento não compensa. O que você precisa? Se for o Xbox, você vai ter que instalar na loja de jogos, provavelmente essa versão 2024. A gente não sabe ainda, eu não tenho informações se vai ser lançada junto com o Xbox, certo? As informações são muito esparsas, tem bastante rumor, bastante coisa assim que eu não gosto de falar sem ter certeza. E inclusive essa data, fevereiro, a gente não tem confirmado. É muito comum que haja atrasos, que ocorram várias coisas aqui durante os lançamentos, certo? Se você tem um computador, o que você precisa? Você precisa, no mínimo, ter um Windows 10. Se você tiver versões abaixo, eu tenho um Windows 7. Não, ele não roda. Você pode rodar versões anteriores. Na versão já de atualização 19.9, você vai precisar de um computador com Intel i5, pelo menos uma versão de quarta geração, 4460, ou um Ryzen 3 1200. Aqui nós já estamos falando de placas de vídeo. Você vai precisar pelo menos de uma NVIDIA, e existe uma discussão NVIDIA e Radeon, dependendo do modelo, uma é melhor que a outra, mas nas tops de linha e tudo, você vai estar bem servido com as duas, certo? Processador a mesma coisa também, não tem muita diferença. Alguns falam que a preferência maior hoje é que a Intel e NVIDIA. Alguns falam que os drives estão melhor atualizados, mas com o Ryzen e uma placa Radeon você vai estar muito bem servido também, certo? Veja o que seu bolso aguenta, veja o que sua realidade tem e não troque, se você já tiver uma configuração boa, não troque, vai com calma em relação a essas configurações, certo? Até pouco tempo atrás eu jogava o Flight Simulator 2020 com uma GTX 1080 Ti, certo? E rodava muito bem. Aí agora eu já atualizei, mas, por exemplo, eu tinha uma 1080, agora eu já estou com a série 4, RTX, mas passou a série 2, a série 3, aí a série 4. Então vai pulando. E eu tinha um processador da série 7 e esperei 6 gerações até pegar um 13ª. Então você não precisa ficar trocando todo ano. Nós vamos fazer vídeos sobre essas configurações. Guarde o dinheiro, porque se você perder a mão, você gasta muito dinheiro com simulação de voo. E existe uma pressão de mercado para que você fique trocando tudo, mas não é necessário. Memória 8 GB de RAM é extremamente baixo. Você vai precisar mais disso daqui, pelo menos eu acho que o 16 GB de RAM. Essa placa de vídeo também e esses processadores são para você rodar, veja bem, para você rodar um mínimo. Uma vez que você instalar o simulador, existem as opções gráficas, você vai ter que colocá-las no mínimo e a quantidade de quadros por segundo não vai ficar adequada se você colocar assim resoluções muito altas. 2 GB de virtual RAM, pelo menos, certo? Mas esses números vão subir rapidamente. Um armazenamento de 150 GB, ou seja, você vai precisar de um armazenamento em disco, altamente recomendável que você não utilize HD. Os SSDs hoje já assim, dão muita diferença. Não se preocupe muito com SSDs extremamente rápidos, por exemplo, o meu precisa
ser um de PCI Express 5 já e com 7.000 megabytes por segundo. Se você colocar um SSD simples com 2.500 megabytes por segundo de leitura, tá mais do que bom. Não fica gastando muita coisa. Eu recomendo que, se você puder comprar um SSD de 1 terabyte e fazer a instalação, como nós vamos mostrar no próximo vídeo, em um SSD em separado, esse valor aqui, quando você vai colocando acessórios adicionais e tudo mais, esse valor vai aumentar significativamente e você vai notar que espaço é uma coisa que nunca é demais. Eu acho que hoje eu tenho em torno de meio terabyte, para você ter uma ideia, em torno de 500 GB alocado para o Flight Simulator. Dentro do Flight Simulator, você vai ter uma loja de aplicativos, que são chamados add-ons, que são de adicionais. Você pode comprar os aplicativos dentro do Flight Simulator, que é o Marketplace, ou fora. E aí, assim, existem algumas questões. Precisa ter também uma placa de vídeo com um DirectX 11. Você comprou vários aplicativos, comprou o Flight Simulator 2020, agora você mudou para o 2024. Ou esses aplicativos que eu comprei adicionais, aviões, cenários e tudo mais. Existem, por exemplo, eu quero o aeroporto de Congonhas. Você entra lá na loja, tem o aeroporto de Congonhas. Eu quero uma aeronave que simule melhor, por exemplo, um A320. Aí você tem o Fênix. A gente está falando em aquisições aí de 50, 60 dólares às vezes. E eles estão falando que 99% ou mais das aquisições realizadas dentro do Marketplace para o Flight Simulator 2020 vão poder ser utilizadas no Flight Simulator 2024. O Flight Simulator 2020 acaba? Se você comprou, ele acaba? Não, a previsão é que ele pare de ter suporte em torno de 2030. Ele vai continuar, mas assim, o mais interessante realmente se você puder migrar para o 2024. Por que você não migraria? Se você tiver já uma configuração de computador muito apertada, inclusive para o Flight Simulator 2020, eu recomendo que você não altere, porque você vai conseguir voar bem no Flight Simulator 2020, mas de repente você ter que trocar computador só para passar para o 2024, eu não acho uma boa. E sempre, como todos os jogos, geralmente vem bem com problemas, vem bem bugado. O Flight Simulator leva aí pelo menos uns 6 meses. O 2020 até hoje não está pronto, para vocês terem uma ideia. Então vamos rodar aqui um pouquinho. Aqui a gente já começa a ver algumas imagens, você vê que a nitidez, a qualidade da simulação é algo espantoso, só que para você chegar nesse nível de iluminação, com esse tipo de sombra, reflexo e tudo mais, quanto mais você vai precisar colocar mais resolução e aí você vai precisar mais de capacidade de processador. O Flight Simulator ele gosta muito de processador, e uma placa gráfica boa. A promessa é que o 2024 ele vai ser mais leve, muito dessas operações, ao invés de serem feitas no seu computador, elas sejam feitas na nuvem, ou seja, sejam feitas fora do seu computador, e você não precisa de uma máquina tão parruda, tão robusta, tá certo? Então aqui nós temos as aeronaves que estão disponíveis, você pode voar entre aeroportos, porta-aviões e tudo mais. E aqui esse é um dos locais que você vai ficar, no interior do cockpit, aqui já se aproximando. E as aeronaves vão ter graus diferentes de simulação. Então você pode, de repente, estar numa aeronave que vai ter comandos básicos e você não vai precisar de muita coisa para voar. Vai precisar mais no início se acostumar ali com a dinâmica do voo. E aeronaves que são praticamente réplicas exatas de outras aeronaves. Existia até uma prática de pilotos treinando, inclusive, para tanto para algumas aeronaves, quando esses pilotos vão fazer algum tipo de prova, e inclusive utilizando cartas reais de aviação, cartas da própria, que são fornecidas pela própria Força Aérea no Brasil ou por empresas como a Jeppesen e outras mais. Então, assim, o grau de realismo é muito flexível. Nesse primeiro momento, não se assuste muito,
todos esses reloginhos, eles são de uma certa forma intimidadores no início, mas tudo que você vai aprender em aeronaves, o certo é você começando por aeronaves básicas, e tudo que você vai aprender, de uma forma ou de outra, vão ser utilizadas em aeronaves intermediárias e até nas mais complexas, as velocidades, altitude, um horizonte artificial, razões de subida, razões de descida, ângulo de ataque. Aqui você tem, por exemplo, recolher ou não um trem de pouso, comunicações de rádio, tudo isso daí, uma coisa por vez. Não queira fazer tudo de uma vez, que o Flight Simulator vai se mostrar extremamente enjoativo e você vai acabar desistindo, certo? Mas assim, ó, por exemplo, essa aeronave tem um GPS Garmin, você já pode programar um voo de um local para o outro, e a intenção é que você fique metade do tempo aqui trabalhando e outra metade é para curtir paisagem mesmo. O simulador, você tem que ter prazer em voar mesmo. As aeronaves você vai encontrar em diversos tipos, desde aviação clássica até jatos ultramodernos, certo? Com graus variáveis aí de dificuldade, passando por aviação civil, aviação comercial, acrobacias aéreas, shows aéreos, tudo você tem dentro do Flight Simulator aí, um universo da aviação basicamente de A a Z mesmo. Então, eu recomendo aí que você, aqui já numa aeronave mais complexa, já simulando chuva, lembrando que o Flight Simulator, ele replica o cenário, você tem com os cenários de inteligência artificial, com imagens obtidas por satélite, então existe realmente, os rios, eles são correspondentes aos rios da vida real. Em alguns cenários você tem fotorrealismo e tudo, então você vai ter, por exemplo, eu quero decolar agora no aeroporto de Viracopos, você coloca o horário, ele vai dar a meteorologia em tempo real. Se estiver chovendo em Viracopos, vai estar chovendo no seu simulador, e isso que é o legal. Às vezes você está voando próximo da sua casa, você consegue, dependendo do cenário, você consegue em São Paulo, por exemplo, quando se aproxima, ver shopping, ver um jockey, ver a Marginal Pinheiros, tudo com fotorrealismo e imagens aí com prédios em 3D, então é bem legal mesmo, certo? E a questão é você curtir cenário, curtir o voo e não ficar se estressando muito no início, certo? Um passo por vez. Se você gostar de aviação, de acrobacia, aí você nem se preocupa muito com carta aérea, é motorzão, manche, pedal e vai embora, certo? Tem também muito sobre a aviação experimental. Vejam a qualidade gráfica, é algo realmente impressionante onde que nós chegamos aí no Flight Simulator. Tá? E você pode, inclusive, por exemplo, tem vários softwares ou aulas da própria Microsoft que você cumpre missões através de vários continentes, passando por cordilheiras, que são voos visuais para você curtir mesmo a paisagem, passando por locais aí que tem características aí de extrema beleza para você curtir seu aviãozinho com uma... o mais legal geralmente é fazer com um avião que não tenha muita velocidade para a paisagem não passar muito rápida e você não ter muita coisa para você ficar se preocupando na cabine. Você faz a navegação, você faz o carregamento dessas informações no GPS, ou você vai seguindo a navegação por rádio e vai curtindo a paisagem, tá certo? Então, acho que com isso nós finalizamos aqui, para vocês terem uma ideia de como que é o simulador, o que é, o que você deve esperar, o que você não deve esperar dele. Dê uma checadinha no site, veja qual que é a melhor opção. Eu volto a dizer que eu acho que nesse momento, talvez para você que esteja começando, o Game Pass seja algo interessante, porque você não vai gastar tanto dinheiro e, inclusive, vai poder gastar com outras coisas que nós vamos falar em vídeos seguintes a respeito dos materiais que você vai precisar. O próximo vídeo nós vamos falar sobre a instalação, quais são os processos de instalação, detalhando um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o seu joinha, o seu like aí para contribuir com a gente, nós agradecemos muito. Muito obrigado. Capivaras no ar, estamos começando e espero que tenha trazido informações aí para vocês e que animem a que vocês virem pilotos virtuais conosco aí. Vamos conversar sobre vários detalhes, inclusive sobre
computação, sobre máquinas, sobre como ajustar o seu avião, como ajustar o seu computador, como tirar o maior rendimento aí sem ter que afundar o bolso. Tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima.